Eu achei que Então, galera, essa aí nosso podcast. Hoje, como convidado, nosso advogado, Natan, a gente trouxe ele aqui para poder falar um pouco mais sobre a sua vida, a gente conheceu mais um pouco ele. E como eu disse no meu Instagram para algumas pessoas, lá o tema a gente vai trabalhar um pouco sobre a questão do cristão na faculdade também. Mais outras coisas vão se englobar nesse assunto aí. Então, Natan, seja bem-vindo, tá? Um prazer te receber aqui. A gente está presente comigo, Marcos Chagas, Caio e o Silvinho, tá bom? Depois eles vão se apresentar um pouquinho deles também, para um pouco mais, para quem não é da igreja está nos assistindo, saber quem são eles. Depois eu me apresento também lá, mas no final. Natan, conta um pouco aí de você pra gente, o que você Valeu, Marquinhos. se apresente aí. Primeiramente, agradecer, né, o convite de vocês. Acho que depois da primeira edição dá um pouquinho uma baixada no nível para dar uma tranquilizada já. Mas muito obrigado aí pela oportunidade que vocês estão dando aí. Vamos conversar. Queria só esclarecer duas coisas. Primeiro, que eu acho que o pessoal me conhece mais como irmão do Caio. Antes ele era meu irmão, mas agora eu sou irmão do Caio. Eu não sou advogado, porque vai que a OAB está assistindo. Eu não estou podendo ainda praticar o direito. E eu tô de boné porque o meu irmão não aceitou ainda que eu sou careca agora. O cara raspou o cabelo, velho. Quer vir no podcast então, que eu apresento? Eu tô de boné assim pra não envergonhar muito ele, senão ele nem ia conseguir conversar aqui. Eu sou sistemático. Ah, não, assim, às vezes até conversa, só falta credibilidade. Não, mas é porque agora eu não perco tempo com as outras coisas. Eu não preciso pentear o cabelo mais, é muito mais... Mas, Natan, você vai passar no OAB. Assim que conseguir marcar, né? Essa prova. Se tiver, infelizmente, eu o convite penso. tem atrapalhado bastante coisa. Mas já que você se apresentou e tal, falou que você não é, que você é o irmão do Caio, mas você é o Natan, Sim. tá? Com tio no A, não com ele no Tio final. igual da Bíblia. Isso, é bíblico, meu nome. diferente. Natan é diferenciado. Mas fala um pouquinho de você, de onde você nasceu, onde você mora hoje. Bom, eu nasci em Aparecida de Goiânia. Eu ia falar Goiânia aqui já não é automática, mas Aparecida de Goiânia. 2 ruas depois de Goiânia, eu nasci bem perto. Assim, o hospital acho que até pegava um pedaço de Goiânia. Depende do quarto, você é Goiânia. Depende do quarto, era Goiânia. Mas ficou lá com Aparecida no nome. Já abraço pra Aparecida de Goiânia. Mas no RG tá Goiânia. No RG tá Goiânia agora, a gente conseguiu fazer essa correção. Meu pai era pastor lá em Goiânia, então eu morava... Só nasci, eu fiquei 9 meses e a gente foi para Palmares Paulista, que é uma cidade no interior de São Paulo. Tem 9 mil habitantes por aí. Então eu passei a infância mais em Palmares Paulista e Limeira. Limeira também, interior de São Paulo. E depois Guarulhos. Ficamos 7 anos em Guarulhos e voltamos para Patrocínio, onde eu conheci o Marquinhos. Depois Araxá, onde eu conheci o Silvinho também. Foi onde eu conheci o pessoal. E agora eu moro em São Paulo também. Estou fazendo faculdade de Direito lá no Mackenzie. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Importante. Terminando, né? Convidado aqui não é pouca coisa, não, gente. Agora no Mackenzie eu tô há 5 anos já. Então, agora que tá de home office, eu fico mais aqui também, em Minas. Mas eu fui em 2016. Meus pais mudaram para Araxá e eu já fui para São Paulo, que eu já passado na faculdade. E, na verdade, não tinha passado na faculdade. Foi fazer cursinho, né? Eu fui fazer cursinho, fiquei 6 meses fazendo cursinho, e aí eu entrei na faculdade no meio de 2016. Então, eu formo agora no meio de 2016. Você fez em São Paulo. Em São Paulo. Eu vim pra cá, eu nem pensava em ir pra São Paulo. Quando a gente veio para Araxá, eu ainda estava decidindo o que eu ia fazer, eu prestei vestibular aqui também. Não tinha muito uma ideia. Aí um dia a gente cismou, falou, não, vou pra São Paulo fazer cursinho. Eu fiz o cursinho pro Mackenzie mesmo. E entrei no meio do ano. Comecei lá e... Desde então, acho que é o curso que eu quero fazer mesmo. Eu gostei muito de Direito, já estou trabalhando também. Então, não penso nem em mudar, nem nada. A Sara disse que ser careca é ótimo. A Sara do outro Natan? A Boaventura, do outro Natan. Natans agora são todos parecidos agora. Faz parte. Não, né? mas muito bom, Natan. Falou sobre faculdade e tal. E, para quem não conhece, o Mackenzie é uma universidade presbiteriana, né? Da igreja. Sim. Infelizmente, uns falam que não é mais uma faculdade entre si confessional. É no nome, às vezes. No nome mais. No papel é confessional, né? Mas infelizmente é levado para algum caminho. Mas isso não é culpa da igreja, né? Sim. Tem os professores que não são evangélicos e tudo. Mas muito interessante. Você estava falando, está trabalhando no home office, então hoje você já atua na sua área. Sim. Você ainda está como estagiário? Desde 2015, eu acho. Não, 2015 não, entrei na faculdade em 2016, né? 2018, por aí, eu comecei a trabalhar, comecei a estagiar. Hoje eu estagio também, já com direito de tributário, que é muito chato.
pra mim também é chato. Eu nem vou falar muito sobre direito Mas você tributário para o gosta? pessoal não sair do... Não, eu gosto. Eu acho divertido. Mas é bem... É matemática. Direito com matemática não era para ser direito, né? Eu não vim para cá por isso. Mas eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar e hoje eu já estou tentando uma vaga de efetivação, né? Se Deus quiser, aí tem mais 2 meses de contrato estagiário e eu tô esperando aí. Esperar ver se vai dar certo. Mas você falou da questão do Mackenzie ser confessional. Eu estudei minha vida inteira em colégios confessionais, assim, pelo menos no nome. Eu estudei em colégio presbiteriano em Guarulhos. Eu vim para Patrocínio e estudei no ABC, que não é confessional no nome, mas ele as donas todas são a dona Solange, né, a esposa do Reverendo Roberto. Então, eu acho que minha trajetória acadêmica foi sempre em colégios confessionais, então não tive muitos problemas assim. Agora, o Mackenzie realmente é uma faculdade mesmo. Mas você não acha que não tem nenhuma influência, assim, tipo, não é mais leve, talvez, as coisas lá? Tem, assim, tem matéria, por exemplo, a gente tem ética 1 e ética 2. Ética 2, o nome, enquanto eu estava na faculdade, mudou o nome para Cosmovisão Reformada. Teve até um barulho, assim, algumas pessoas não acharam muito legal a mudança, mas a matéria não mudou. Eram as mesmas matérias que a gente tinha antes, só que mudou para esse nome Cosmovisão Reformada. E continua assim, o pessoal já aceitou. E geralmente os professores de ética também são pastores. Pelo menos os que eu tive foram 2 pastores, ética 1 e ética 2. Eu acho que é o mais próximo que a gente tem, assim, mas também na matéria não passa. Tipo, a gente estuda um pouco. A gente estudou sobre Calvino em ética 1, por exemplo. Mas não tem muita influência. E eles não. também provavelmente não. Professores? Não. Não, eu mesmo sabia que eles eram pastores por ser do cristão. Do meio. Então eu reconheci que eles eram pastores, mas eles mesmos nem se apresentam. Eles não apresentam como pastores, mas assim. Eu fui pro Mackenzie, o pessoal tem essa ideia de faculdade mesmo. Eu sempre tive vontade de ir pro Mackenzie e eu tinha meio que assim, lá na faculdade, eu fui com 2 mentalidades. Eu sabia que eu não ia para debater com as pessoas, eu não ia necessariamente tentar converter alguém no grito ou discutindo, né? Porque eu sabia que a faculdade não era a universidade presbiteriana mesmo, assim. Mas também eu sempre tive muito orgulho do Mackenzie ser, do legado. Você pensar que que a igreja construiu tudo aquilo lá, hoje é uma das universidades maiores do Brasil, né? Então você pensar que foi nossos não conhecidos, mas mais antepassados, os pais da igreja que construíram, planejaram tudo. Sim. Né, que vieram. E uma coisa que eu acho mais fantástico do eles vieram, foi para São Paulo, o lugar que eles compraram o terreno naquela época não era o centro da cidade, se tornou uma área nobre, né, agora lá. Hoje é uma área nobre, super valorizado, visionário. O Mackenzie está crescendo no Brasil inteiro, está abrindo colégios, mas eu não estudei no colégio Mackenzie, então eu não sei se no colégio tem mais influência, que a gente estava falando do presbiterianismo, não sei como que é o material de ensino. Mas na faculdade é essa questão. Tem muitos versículos espalhados assim pela faculdade. Eu acho os pastores que são a maioria dos cargos maiores. Os cargos, não necessariamente os da faculdade, mas você tem, por exemplo, o reitor, você tem a capelania e você tem um chanceler, que é quem zela pelo nome da igreja na faculdade. E hoje eu não sei quem é o chanceler, acho que era o Davi Charles, hoje eu não sei mais quem é. Mas ele não tem, eu acho que uma influência... não sei. Eu acho que ele não tem uma influência na grade, em coisas que acontecem assim. Eu acho que na área acadêmica, o Mackenzie funciona como a autarquia da igreja. Sim. Para quem não sabe, por exemplo, é da igreja, porém não é governado diretamente por uma igreja local, mas por pessoas denominadas pelaquela igreja. Normalmente, o que acontece? Por exemplo, vou usar o exemplo do IBEL. O IBEL é um instituto bíblico. Existe um conselho deliberativo que rege todas essas coisas e coordena. Mas dentro do instituto tem diretor, tem professor, tem e tudo isso, e eles que escolhem as matérias, a grade, tudo que conta. Né? Então eu creio que no Mackenzie seria o conselho deliberativo, pastores e tudo mais, mas na área assim, nem sempre. Eu acho que tem uma zeladoria, até porque o Mackenzie, como ele é patrimônio da igreja, eu acho que eles também têm que ficar assim, de olho, porque tudo ali é patrimônio. Foi construído com o dinheiro, com investimento, também um pouco de fora, mas a igreja construiu durante o tempo, os campos, todos os campos. Mas eu acho que a maior marca assim, da igreja no Mackenzie são nós, alunos, que vamos da igreja para lá. O Mackenzie tem que dar muita bolsa, acho que
tem uns 40% de alunos que são bolsistas, principalmente a igreja da... A Sara até perguntou sobre isso agora, ela falou, a maioria dos estudantes do Mackenzie são cristãos? Aí o Matheus completou, tem cristão no Mackenzie? Na minha sala eu conheci alguns filhos de pastores, cristãos, assim, de várias religiões. Da presbiteriana eu não conheço muito, mas não que eu conheci na faculdade, assim. Meu núcleo menor de amigos ainda era bem eclético. Todo mundo de religião, assim, mas tinha gente da Assembleia de Deus, tinha árabe, tinha gente que não tinha religião também. Mas tem de tudo. Mas, assim, na minha experiência, eu posso ter tido uma sorte muito grande desde da escola até a faculdade. Mas eu não tive... por onde eu passei, nenhum problema com essa questão. Acho que, igual eu falei, eu sempre tive muito orgulho de estar ali e daquilo ser presbiteriano. Então, pra mim, tipo assim, eu nunca precisei esconder. Tipo, o pessoal às vezes tem um pouco de receio de falar que... Lá o pessoal não tem... Quando eles veem o presbiteriano no nome, eles têm, eu acho que até um pouco de respeito. Assim. A presbiteriana guarda um nome ainda de uma igreja séria. E eu acho que onde eu mais conseguia falar sobre a igreja para as pessoas lá era geralmente nessas dúvidas. Geralmente as pessoas não têm tem alguma dúvida sobre como que funciona a igreja ou sobre algum tema da igreja. Aí se eu ouvia falando alguma coisa que estava meio fora... Algum prego julgamento, né? Ou tipo alguma ideia que nem que seja ruim, mas é diferente. Assim. Então eu sempre entrava para falar. E às vezes até me perguntava, porque como eles sabiam que eu era filho de pastor, o pessoal sempre perguntava alguma coisa e eu explicava como que funciona e tal. Porque até como eles veem também que é aquilo ali... Não tem como não ser de uma igreja séria. Se o Mackenzie chegou do tamanho que tá, precisa de pessoas sérias trabalhando por trás, né? Então, o pessoal sempre... Na minha turma, pelo menos, eu sempre nunca tive muito... sempre respeitado, nunca tive muito problema. Olha, não era uma escola presbiteriana. O cara estudou também... o colégio presbiteriano. Tá. É o de Guarulhos. Você tá falando do ABC. Mas é que assim, lá não era... Eu nem lembro se ele era confessional, né? É porque ele alugava... acho que não. Ele alugava um lote da igreja. Aí eu acho que ele só manteve o nome de colégio presbiteriano. Mas era assim, vamos supor, eu lembro de quando era criança, naquelas filas que eles fazem de criança para entrar na sala, tinha uma outra música de igreja, tinha um... Usava o colégio presbiteriano, os donos não eram da presbiteriana, eles eram acho que de outras religiões. Não tinha ninguém de Batista, cargo lá, coisa assim. Acaba pastor ou que algo assim. também se vende o material, né? O Sim. Mackenzie não é só questão evangélica, mas material de boa qualidade. Por ser até hoje considerado uma das mesmo sendo particular, é uma das melhores faculdades aí, tá no... O Mackenzie em questão de empregabilidade, né? Sempre tem muito... questão de currículo, sempre que entrega, tem muita vaga que vem falando do Mackenzie. E tem muita gente, porque como o nome não é divulgado geralmente como Universidade Presbiteriana, Mackenzie, muita gente também não tem nem noção que é da igreja. Às vezes eu brincava que eu sabia que quando o professor era da igreja ou era alguma coisa assim, quando ele ia falar alguma coisa, geralmente ele falava, Universidade Presbiteriana Mackenzie, aí ele marcava, então você sabia que ele estava fazendo alguma referência ao Mackenzie. Mas eu acho que professores da igreja... Tirando os pastores, eu acho que eu tive poucos, assim. Sempre ouvi de alguns pastores, até que trabalham lá no Mackenzie, que a maioria não são crentes. Por exemplo, muitos alunos da faculdade são de famílias cristãs, muitos são filhos de pastores, mas infelizmente, quando eles chegam lá, eles se mostram e não são crentes, de verdade. Não seguem a igreja, não seguem a palavra de Deus, vive uma vida totalmente deturpada, só na farra, né? Frequentando a Borba, a famosa Borba aí. O Borba é famosa. Eu só passei por lá, nunca fui. Tem um Under Jumper na Borba, né? Fica do lado. Eu fui passar por ir na sua casa aquela vez, né? Mas... morava perto. Infelizmente, lá é muito complicado por isso. É muita pessoas de famílias cristãs, mas que quando chega lá se mostram que... E eu acho que isso não é nem a questão do Mackenzie em si, é a questão da pessoa sair de casa. Acho que... igual a gente estava conversando esses dias para trás, a faculdade, ela, independente de ser o Mackenzie ou não, eu posso falar do Mackenzie, que foi onde eu estudei, ela te dá muitas oportunidades. Eu vejo que no Mackenzie, se você quiser seguir a igreja, continuar nos caminhos que você saiu de casa, você tem muita oportunidade também. Você vai ter ABU, você vai ter vários órgãos. Lá não... eventos da ABU, acampamentos da ABU, tem muitos. E
os acampamentos da ABU vão geralmente muita gente que nem era da igreja e começa a ir no acampamento, conhece e tal. A ABU faz muito evento de recepção de calouros, faz distribuição de coisa lá na frente. Então o pessoal conhece muito o trabalho da ABU e por ser do Mackenzie é bem incentivado. Assim, eles têm uma capela, tem o campus, eles têm um trabalho bem, bem forte lá. Então a ABU é Aliança Bíblica... Aliança Universitária, Aliança Bíblica Universitária. Mas Então, ela atua só em São Paulo, no Mackenzie. não, acho que até escolas tem. A ABU é a sigla básica. Lá é a ABU MAC. Na verdade, é universidade. Se você estiver na universidade não tem, você Eu estudei em vai escola atrás, que tinha também. Você vai atrás das pessoas e funda. E outra coisa, a ABU é interdenominacional. Isso. Ela não é presbiteriana, não é batista, ela qualquer denominação. Geralmente tinham os eventos dentro da ABU, você tem uns grupos menores, assim. Então você tem o grupo da galera que é mais renovada, o grupo mais presbiteriano e tal. Então tinha eventos que eram de todos. Então eles chamavam, acho que, o representante de cada um. E tinham eventos também só da galera que reunia gerações, essas coisas assim, que era só da galera. E eu acho que a ABU funciona muito bem, assim. Eu ia num acampamento que ia ser antes do Corona, né? Ia ter Projeto Sola, o pessoal gosta muito do... Esse é o primeiro acampamento que eu ia ir da ABU, o pessoal gosta muito. E agora eu vou acabar a faculdade e não vou conseguir ir no acampamento da ABU. Mas eu acho que a primeira coisa é isso, tem muita gente da igreja lá. Acho que, acho que só de bolsistas da IPB eu devo conhecer uns 30. E entre os que formou, os que tá entrando. Se você quiser juntar com a galera, você acha. Eu acho que... Eu já morava em cidade grande também, então acho que a questão que eu achei mais diferente foi que eu saí de Guarulhos, que era uma cidade grande, tem 1 milhão de habitantes, só que era uma igreja menor. Então era uma igreja que tinha, na época, uns 40 membros, assim, eu acho. Mas não tinha muito jovem e adolescente. Então eu saí de lá com uns 14 anos e fui para Patrocínio. Então eu fui para Patrocínio, que era uma cidade menor, só que era uma cidade onde a igreja tinha uns 1.000 membros. Então a impressão que dava é que você conhecia mais gente, porque como o nosso meio era o meio da igreja, como a Constantino era muito grande, a igreja da Vila Constantino, eu conheci muito mais gente. Então foi 2 anos que eu fiquei lá e foi a minha UPA. Acho que o Lucas brincou que ele não teve UPA. Eu não tive o MP, porque eu tive esses 2 anos de UPA no... Saúde. Eu tive esses 2 anos de UPA lá na Vila Constantino, fiz muitos amigos, o Marquinho mesmo. E depois fui para São Paulo logo. E eu acho que foi uma fase muito importante, assim. Eu tinha vontade de ter essa questão de organização. Eu cheguei a ser da diretoria também e eu sempre tive essa vontade de estar trabalhando. Acho que pro Caio também foi muito bom, porque a gente não tinha esse tipo de coisa. E ele cresceu, né? Não tinha nem noção de federação, sinodal. Lá onde a gente estava antes era tipo... Tinha reunião, mas a gente custava dar quórum pra diretoria. A gente até, o pessoal tentava, assim, a gente fazia muito evento, vendia pastel, cultural, vendia picolé. Né? Mas eu acho que é diferente, assim. O legal que eu achei em Patrocínio é que se você quisesse encontrar com o pessoal da igreja, todos os dias você conseguia. Entre evento na igreja, Constantino tinha quadra, você saía com o pessoal, tinha... E uma coisa que não tinha lá em Guarulhos, que não é comum nas igrejas que a gente era, da presbiteriana, pelo menos nas que a gente ia, é ter programações de jovens e adolescentes todo sábado. Isso tinha Patrocínio. Isso eu achava muito bom, porque você via o pessoal todo sábado. Quando eu cheguei na escola dominical, tinha uns 30 membros na sala de adolescente. Eu falei, nossa, esse aqui é... Nossa, mas essa igreja aqui é muito grande. Porque o pessoal ficava nessa, tá indo pra cidade pequena, não tem shopping. Assim, eu não senti. Esses 2 anos meu foi muito bom. Eu fiz muitos amigos que eu levo até hoje, então eu gostei muito de... Eu senti... Eu não sou entrevistado, né? Mas na época eu senti por causa da cidade mesmo. Mas... O cara não consegue, né? Mas questão da igreja, realmente, eu nem sabia o que era o CP, esse negócio. A primeira vez que a gente foi na igreja, Constantino, a gente entrou lá, parecia um mar de gente, assim. Sim, a impressão que dava é que não dava pra conhecer todo mundo. E o povo falava, não, mas é uma igreja de bairro. E realmente, quando você conhece a Constantino, é uma igreja de bairro. Você conhece todo mundo que tá lá, é um negócio... É bem legal, eu gostava muito. E aí, quando a gente veio para Araxá também, acho que foi uma igreja muito... ainda, né, que a gente está aqui, meus pais estão aqui, acho que uma igreja muito boa também. Essa questão de interior, eu acho que o pessoal que trabalha aqui, tá patrocinando isso aqui, eu acho que são coisas muito, muito legais.
E aí eu acho que foi o primeiro ponto, assim, de faculdade. O que eu mais senti foi não ter uma... Foi sair da Constantino e ir pra São Paulo e não achar uma igreja Eu ia igual. até te perguntar isso, como que é chegar lá e falar assim, agora eu sou de que igreja? Pra onde que eu vou? Então, eu brinco que enquanto você tá indo na igreja do seu pai, eu fui em todas as igrejas que meu pai era pastor, né? Você não tem muita escolha, você não precisa decidir pra igreja que você vai. Então a gente tinha igrejas de 20 membros, igreja de 2.000 membros, igual com Constantino, e a gente sempre acostumou, a gente nunca teve problema. O pessoal da igreja sempre foi muito gente boa. Eu, pelo menos, acho que o Caio também, a gente nunca teve problema com igreja. O pessoal fala, tipo, de pressão, filho de pastor. Acho que a gente nunca teve isso. O super. pessoal sempre foi tranquilo. Então, eu tava acostumado com a vila, e aí eu fui pra São Paulo, onde eu pensava, não, mas São Paulo é uma cidade grande, não deve ter igrejas desse tamanho. E ali no entorno do Mackenzie não tem igrejas do tamanho da vila, e o estilo é diferente também. Então, eu já tinha vivido isso, mas você voltar para esse estilo de igreja que você vê mais pessoas no domingo, pode ser né? um pouco mais frio. Não é É. o mesmo tipo de relacionamento. Sim, e que eu já não conhecia as pessoas, e aí você entra em igrejas. Lá tem muito universitário, isso é. O pessoal já tá meio que acostumado com essa questão. A igreja que eu tô frequentando atualmente, que eu comecei aí e veio a quarentena, tem muito universitário. Muito universitário filho de pastor. Praticamente todo mundo é filho de pastor, inclusive o pastor é filho de pastor. E isso dá uma quebrada também, porque filho de pastor tem muito esse negócio de ser criado meio paparicado, o pessoal sempre te entrosa nos grupos. Aí quando você chega num lugar onde todo mundo é filho de pastor, não tem o que você desculpa, fazer. né? Você é só mais um. quando a gente Principalmente quando seu pai não é o pastor da igreja. Exatamente, ninguém sabe quem que Quando é. a gente é na Fiel, né? Que aí, geralmente, sempre tinha, pelo menos na minha sala, sempre tinha alguma criança que ia falar assim, não, mas eu sou filho de pastor. A professora já falava assim, todo mundo aqui é filho de pastor. Então, eu acho que o primeiro ponto foi isso. Foi achar uma igreja que parecesse com o que eu tava vendo em Patrocínio e Araxá. E o que me ajudou, eu acho que não surtar nesse começo assim, porque era muito estranho. Eu sentia muita falta disso. Eu fui praticamente sozinho, tava eu e o Guilherme também. Guilherme que mora comigo até hoje, Guilherme Souto. Vai assistindo aí, Guilherme Souto. Ana Cecília tá assistindo. Ele tá... Manda o vídeo. Guilherme que é advogado já. O Guilherme é advogado, ele e pode... namora na Cecília. Namora na Tá Cecília, comprometido, já. gente. Natan tá solteiro, tá? E não é advogado. Careca. Não é advogado. Ainda. Nada Ainda. Mas, então, era praticamente eu e o Guilherme, a gente foi em algumas igrejas, a gente foi mais... No começo a gente ia muito na igreja, chama Paulistana, se eu não me engano, que é uma igreja que fica perto da Paulista, e lá você tem... Era legal porque era uma igreja num hotel, então a gente acordava domingo de manhã, ia pra lá, e você tinha um buffet, assim, de hotel, entrava lá, mas era muito diferente do que eu tava acostumado, então a gente não ficou... Heber? Acho que os 4 pastores do Mackenzie, eles alugavam na época esse espaço e fazia igreja lá. Então foi a que a gente foi primeiro, a gente aproveitava, andava na Paulista, acho que foi a igreja que eu fui mais tempo. Mas eu acho que o que me segurou mesmo lá, que eu tava buscando isso, foi as minhas saídas de final de semana para outras cidades e pessoas que eu conhecia. Então eu ia já para Guarulhos, para casa do pessoal que eu já conhecia, dos meus amigos, Marlon, Breno, auxiliador. Eu vivi praticamente 2 anos, assim, direto lá na casa deles. E voltei para a igreja que a gente era lá em Guarulhos. Eu ia para casa do meu primo Silas, também em Mauá, na igreja de Mauá. Na igreja do Riacho Grande, com outro primo meu, Matheus. Então, eu vivia lá e aquilo me ajudou muito no começo, porque eu lembro que teve um dia que eu tava lá, tipo, eu tinha cursinho de segunda, quinta e sexta, eu ficava à toa, não tinha nada pra fazer. Então eu morava num apartamento com um pessoal mais velho, não conhecia muito eles, são aqui de Araxá também, pessoal muito gente boa, mas a gente, tipo, cada um tava numa fase da vida. E eles assim. trabalhavam. Trabalhava, eu né, quase assim. não via eles. Mas então, eu lembro que um dia eu tava deitado numa quinta-feira lá e falei, meu, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, acho que faltavam uns 2, 3 meses ainda pra fazer prova do cursinho. Eu falava, nossa, por que eu vou voltar pra lá? Aí eu lembro que eu acho que eu tava conversando com o Silas, meu primo, e eu falei, nossa, isso aqui é muito estranho, velho. Viver em São Paulo é muito estranho e tal. Aí ele falou, não, vamos lá pra minha casa lá em Mauá, ele morava em Mauá. Aí eu falei, vamos, né? Peguei minhas coisas, fui pra lá. E eu lembro que foi uma sensação muito estranha, porque eu tava morando sozinho, então morando sozinho você não tem muita cabeça pra fazer comida, Por raras vezes eu fiz arroz, feijão, acho que nunca. Miojo eu tinha...
Mas você aprende que Ele miojo não te chegou aqui- sustenta. Ele chegou Por- aqui raquítico, assim, Bom, muito magro. Tava Eu precisando. consigo ficar bem comigo. Não, então, é porque miojo... É, Sabe o que era o negócio? Eu morava em cima de uma pizzaria. Pizzaria cara. Então eu chegava do cursinho 11 horas. Eu tinha jantado 6. Ah, só um detalhe. Eu tinha um almoço e uma janta garantida que um pessoal de um apartamento de amigo meu, a gente comprava junto e eles faziam. Só que eu jantava 6 da tarde e, tipo, eu ia pro cursinho e começava a dar fome. E aí o pessoal saía no intervalo, cursinho fechado, eles iam, entrava, pegava lanche no McDonald's, voltava todo mundo pro cursinho e ficava aquele cheiro de McDonald's, assim, você tentando entender química orgânica. Não entendi química orgânica. E aí voltava pra casa, passava do lado da pizzaria, assim, nossa, aquele cheiro. E então, acho que aquilo lá não batiu o miojo, não. Mas aí, quando eu fui pro final de semana, eu lembro que eu fui lá pra casa dos Silas, dos avós deles em Mauá, que são pastores lá da igreja de Mauá. Eu lembro que um negócio muito louco que eu tinha esquecido como que era. Eu tava lavando minha roupa e tal, nunca, tipo, já tinha acostumado a cuidar das coisas e tal. Aí cheguei lá e a avó dele falou assim: me dá suas roupas aí pra você lavar. Então eu tava assim: nossa, mas como assim? Que funciona? Aí ela ia sair, ela falou assim: não, aí abriu a geladeira e falou: tem aqui, tem refrigerante, se você quiser pegar, tem os lanches tudo montado já. Eu falei: nossa, mas que loucura, velho. Eu quero ficar aqui igual ele também, velho. É muito bom. E eu fui pra lá várias vezes também. Foi o pessoal que me ajudou muito, assim como os outros pessoal. Também Riacho Grande eu ia muito lá pra casa do Matheus, do pastor Wilson, da Silvana. E você ter essa sensação de família te ajuda a não viajar muito nas coisas da faculdade, assim. Então... são todas pessoas da igreja, né? eram Pastores. então eu busquei voltar para pessoas que eu conhecia e procurar a igreja. Acho que era algo que eu queria. E teve essa sensação mais de uma igreja mais próxima, porque eu ia, o pessoal me conhecia já. Então eu fui muito tempo para lá e para Guarulhos também. Acho que isso foi uma das coisas que mais me ajudou a afirmar. Porque, assim, na faculdade, você não tem muito problema, assim, no dia a dia, assim, ir pra faculdade, estudar. Uma matéria ou outra, assim, que vai ter mais dilema e tal, mas você não tem um grande problema quando você tá na faculdade. O problema é fora, é quando você tá à toa, quando você não tem o que fazer e tal. E isso que dá problema. E então, acho que de final de semana eu me ocupava, ficava lá com o pessoal, sempre foi muito bom. E de dia de semana também eu comecei a trabalhar. Então, você começa a trabalhar, você também ocupa a mente, fica mais focado. Eu acho que é o que ajuda muito você ficar na... Você fez assim, eu pensei que você ia falar. Não, mas um negócio que eu queria perguntar é se a gente já até saiu desse assunto do ambiente, né, do Mackenzie, mas se lá, é que você nunca fez outra faculdade, nem eu, mas você acha que lá tem um clima mais assim, família, sei lá, por ser... Não família, mas assim, lá tem as mesmas... mais leve ou é igual, tem as mesmas propostas ruins que você vai ter em outra faculdade? Não, igual. Acho que se procurar, acho que... Não, acho que até mais, porque o Mackenzie é muito grande, tem gente de todo tipo. todo tipo. Acho que se... São Paulo você tem milhares de oportunidades. E é uma coisa que, assim, quando você chega lá, é uma coisa que eu tinha consciência. Meus pais já não estavam olhando por mim o dia inteiro. Não olhava já quando eu morava aqui. Mas lá eu não ia preocupado em casa, né? Ia ficar preocupado, mas eles não iam estar olhando. Só que tem uma coisa. Eles não iam estar... Tem certas coisas que você não consegue... que seus pais não vão te defender mais em certo ponto. Então, quando você tem uma criação cristã e você tem alguns princípios e alguns pontos, você sabe que se eu começar... Eu aprendi 17 anos de coisas em casa que eu sabia de Bíblia. E então, se eu começar a sair da linha, isso não é responsabilidade dos meus pais e eu vou pagar sozinho por isso lá na frente. Então, tipo, meus pais não vão conseguir me livrar disso. Tipo, quando você para pra pensar numa coisa dessa, é muito louco você pensar, tipo, qualquer problema que você consiga fazer em vida, qualquer coisa, seus pais vão conseguir te ajudar, vai fazer alguma coisa. Mas, né, na questão do pós-vida, não tem como, não tem o que eles falar, eles não vão chegar. E quando você pensa nisso, você fica... Pai falar assim, nossa, já não se converteram, sabe? Você tá por você, então você tinha que ter cabeça, tem que ter cabeça. Eu não sou o maior exemplo, assim, mas acho que do que eu vivi, eu acho que eu tinha muito esse medo, assim, de desandar e eu sempre fui muito preocupado com não preocupar meus pais aqui em Araxá também. Quando você tá longe, não tem muito o que você fazer, né? Seu filho tá lá em São Paulo sozinho, qualquer coisa você já
assustado. Então, eu acho que eu fui... Teve dia Sempre dele, tranquilo. assim, sei lá, pra uma chácara. Aí ficou sem internet, né? É tranquilo. Aí minha mãe aqui. Como assim não tá me respondendo? Não, pensa coisa leve, sequestra. Assim, de E boa. avisado. O pior é quando ela manda mensagem, aí liga pra alguém que tá próximo de mim e fala assim, não, o Nathan tá aí, tudo bem? Porque ele não tá respondendo minhas mensagens. Aí eu pego o celular, assim, aí a última mensagem é minha, oi. Aí, não, é porque eu não vejo. Não, direto tinha mensagem que minha mãe tava lá em casa assim, não, porque o Nathan não tá me respondendo, não sei o que. Aí eu mandava mensagem pro Nathan, falava, Nathan, responde minha mãe, velho. Aí ele ia e mandava print. A última mensagem era, oi. Ele falando. Ela não via, mas Mas não, é importante também ela se preocupar. eu acho que essa preocupação dos pais é natural, Normal. né? Não tem como você fugir disso. E olhando pra sua vida, você já passou aí 4 anos e 4 E né? meio, Falta menos de 6 2 meses. meses, 2 né? meses você formar. Aham. E de tudo isso que você viveu, desde o cursinho, o que você acha que foi mais difícil, assim, da sua vida cristã, que você teve que enfrentar na faculdade? O que foi mais complicado? O que mais te abalou? Alguma experiência? Tá, quando eu escolhi direito, eu já fui com alguns pé atrás, assim, umas desconfianças, alguns comentários, porque ainda mais, não sei se é uma questão de interior, mas tem meio que uma visão de que o trabalho do advogado é mentir, que você vai... então, então eu já fui meio que, isso não veio de casa. Meus pais sempre me apoiaram e nunca tive esse tipo de comentário, até por isso que eu fui. Acho que se eu tivesse essa resistência, eu não ia. Mas como meus pais sempre foram tranquilos quanto a isso, eu fui pra faculdade, mas sabendo que alguns tipos de temas poderiam surgir, assim. Logo no meu primeiro dia de faculdade, eu acho que era uma matéria de direito civil, e a gente ia ter uma atividade de debate. E aí eles sortearam os temas lá. O tema na época era aborto de anencéfalo, alguma coisa assim. Era um tema bem pesado, assim. E o negócio da questão é que, assim, você não escolhe o que você vai defender. Só que sortearam e eu caí no ser contra. Então, pra mim, foi contra o aborto. Então foi tranquilo. Pra mim, assim, foi mais fácil, não me né? colocou já numa negócio. E durante a faculdade toda, eu acho que eu tive essa sorte nesse dia. Depois, na faculdade toda, eu também nunca tive que me colocar em situações assim que eu achasse que seria desconfortável, que ia ter algum problema. Mas, assim, durante a faculdade também você aprende que dependendo do que você está defendendo como advogado, você não está defendendo tipo, a pessoa, você está defendendo o direito. Então, eu não trabalho com direito penal, não tenho vontade de trabalhar com direito penal, mas eu entendo quem trabalha. Acho que vai precisar de alguém para fazer as duas partes, para defender os direitos mínimos. Não é necessariamente você concordar com o que a pessoa tá fazendo. É você mostrar o que tem que seguir de um jeito, as coisas têm que funcionar de uma maneira. E hoje eu trabalho com imposto. Então, no meu trabalho eu não tenho dilema nenhum, assim. Acho que eu tinha mais medo de que quando eu entrasse em escritório, essas coisas, eu entrasse em algumas situações que fossem mais... que me fizesse tomar algumas decisões que talvez eu não ia querer. Mas, graças a Deus, até hoje, eu falo... Às vezes eu sou só um cara de sorte. Mas até hoje não precisei ter nenhum dilema. Assim. Eu vou dar um comunicado aqui. Eu vou tirar print das perguntas que estão mandando aqui pra mim no chat, pra, assim, às vezes a gente tá falando de algum tema, se eu fazer a pergunta com outro tema que às vezes interrompe, fica chato, né, pro convidado. Mas aí no final a gente faz as perguntas que vocês mandarem aí no chat, que já tem algumas aí. Mas fora isso, estão elogiando a minha mãe e falando que o Guilherme e o Nata vai cuidar do Silvinho em São Paulo. A Cleidiane falou isso. E a tia Cleidiane de vocês também sei. falou que... O Guilherme é advogado já, né? Como as pessoas falam muito sobre essa questão de mentir e tal, então antes de entrar pro escritório, eu tinha mais para escritório, né, trabalhar em escritório, eu tinha mais esse receio de que às vezes meu trabalho ia ser isso, enganar cliente, ou enganar outra pessoa, ou ter que escrever uma coisa. E pelo contrário, eu acho que quando você começa a trabalhar em escritório, assim, vai fazer petição, pelo menos onde eu trabalhei, você tem até um receio de escrever uma coisa assim que não é verdade e ir pro juiz. Você fica até com medo, assim. Porque você tenta.
Só pra você. Você tem que estar tudo fundamentado, tem tudo com prova e tal. Às vezes as pessoas acham que nosso trabalho é enganar, é achar brecha. A primeira coisa que a gente aprende no primeiro dia é que não tem brecha na lei. Você não vai achar um lugar aqui que eu consegui fugir por esse lugar. Não tem. A lei defende É fechado. Você tem que. Você acha. Você só encaixa. Hoje eu ainda trabalho com imposto que é matemática. Pagou mais, pagou menos, não pagou, pagou. Então não tem muito problema. Assim, eu acho que o maior dilema que a gente tem, geralmente, é sobre quando você vai ter que passar para algum cliente sobre se a ação vai ser boa ou não, ou se vale a pena entrar com uma ação e tal. E, graças a Deus, o escritório que eu trabalho, as pessoas que eu trabalho são bem justas, assim. Tipo, várias reuniões a gente tá lá, que você pode, às vezes vai ser uma ação que a gente sabe que não vai dar em nada, vai gastar uma fortuna, e o pessoal fala pro cliente, fala, não compensa, isso aqui não precisa, você vai gastar dinheiro à toa e tal. Então eu acho que, graças a Deus, ele me colocou em lugares assim para trabalhar com pessoas muito legais, assim, muito justas. Então eu nunca tive nenhum problema com o direito. Também na faculdade, também, tirando essa questão aí de debates, eu acho que não. Se colocasse nesse de alguma Não, Acho que a ideia é exatamente essa, te colocar contra porque o que eles você decidem pensa, sem às vezes. escolher quem é quem ali. No primeiro dia eles nem sabiam quem era quem. Sorteou, eu caí nesse. Se caísse do outro lado, eu acho que seria uma conversa que eu acho que eu teria com meus pais, acho no começo da faculdade. Como não precisou no dia, eu acho que eu nem pensei nisso. Mas eu acho assim, se exatamente por ser assim, tipo, sortido, acaba que você não sabe se quem é, assim, até sabe, mas não vira um debate de pessoa para pessoa ali, porque às vezes eu tô defendendo algo que eu nem acredito. Eu acho que se colocasse pessoas que defendem de um lado algo e do outro pessoas que defendem o contrário daquilo, aí sim viraria tipo algo pesado e um debate. Mas acho que tava todo mundo mais nesse clima assim. Inclusive no grupo que eu tava, que era a maior parte das pessoas ali, elas eram a favor. E eu tava no grupo que era contra, então eu caí num grupo com muita gente que era a favor e fez o papel delas ali. Eu acho que talvez se eu tivesse caído no outro grupo, eu não seria tão proativo igual eu fui. Eu acho que. Porque assim, nem todo mundo falava, talvez eu ia pesquisar e tal, mas eu não ia ser o que ia levantar lá pra argumentar. Mas. Começo de faculdade tem mais isso de. Não sei se você fez direito também, né, Marquinhos? Você fez quase um ano. eu não sei como que era lá, mas assim, no começo da faculdade o pessoal discute mais. Sobre toda a aula era alguma discussão, aí ele levantava. Teve discussões feias, assim, do pessoal ofender. Parece que em grupo, né, também, de WhatsApp. Em grupo de WhatsApp, lá presencialmente, o pessoal vai com um ego, acho que maior, assim, que eles acham que foi ali pra mudar as outras pessoas. E na faculdade, você encontra gente de todo tipo, assim, então... às vezes você está acostumado a conversar só com o seu núcleo de conhecidos, você chega lá, às vezes você vai falar alguma coisa errada sobre religião X, vai levantar alguém na sua sala que é dessa religião. E aí, como que você vai retrucar o cara? Porque você estava acostumado a falar pro seu grupo de amigos que todo mundo pensava igual você. Se debater, pensar com os pessoas concordam com o que você quer. Da sua bolha. Agora quem errado ter fundamentos. O pessoal tá pedindo aí pro Silvinho repetir a pergunta, que não ficou claro o que foi a pergunta. A mãe dele e a Ana Cecília. Eu acho que foi sobre se eu tivesse caído no grupo. A gente tava falando sobre um debate que eu tive que participar sobre aborto e eu caí no grupo que eu tinha que ser contra e pra mim foi ok. Aí ele perguntou se eu tivesse caído no grupo que era a favor. E eu falei que eu acho que não seria tão participativo, que eu acho que eu não ia levantar lá pra falar, talvez. Eu não teria essa coragem. Mas depois disso, nenhuma das outras discussões foram... Eu não entrava também muito em discussão, nunca fui... Eu gosto de discutir com as pessoas que eu conheço, assim, discutir, tipo, no apartamento, onde eu moro, com amigos aqui, o pessoal, eu gosto muito de levantar ideia e tal, mas em público, assim, quando você não conhece todo mundo, quando você não sabe quem que você vai ofender, eu não sou muito de... Eu até penso o seguinte, eu acho que nem a internet é um lugar saudável para discussão, eu acho que existem os fóruns corretos, lugares para isso, porque a internet é terra de ninguém. Sim. Então, ali é muito complicado e lógico que a internet você pode expor na sua rede social suas ideias, o que você crê, o
que você defende, lógico que está certo, você tem que fazer. Sua rede social, você mostra quem você é. Mas eu acho que debate, igual você falou, é complicado e é melhor os lugares próprios para isso. E a internet tem essa questão que, primeiro, que fica salvo pra sempre ali tudo que você tá falando, então você não pode mudar de opinião, porque as pessoas vão sempre lembrar do que você falou antes. Eu acho que pessoas de fora que não entendem um contexto então, vão entrar no meio da cortar um discussão, pedaço do vídeo. vão cortar, às vezes vai pegar alguma coisa que nem foi isso que você falou, vão entrar, então... Principalmente na internet, eu nunca fui discutir em grupo de WhatsApp de faculdade, acho que nunca. E na internet também ninguém tá disposto a trocar de opinião. Sim. Também. Todo mundo tá de- Eu acho que é ninguém por entra isso que eu de não mente entro na maioria aberta. dos debates. Eu não acredito que as pessoas vão mudar de opinião. Principalmente Também não. principalmente em Mas debate. esses debates assim de internet, você entra mais pela esportiva mesmo, eu acho. Porque É. a pessoa mudar de opinião é... Eu acho que eu entrei em 2 e todos foi de futebol. E foi assim, eu gastei 3 tweets. Debate assim, de foi... futebol não é bom, Debate, não. o último debate É, de de futebol, futebol que a é... gente perdeu a amizade. tá perigoso o debate de futebol. Mas Mas até hoje tá seu amigo. a gente vai tentar aí Peço pra, desculpas ao pras vivo aí. ó. próximas semanas e ver se eles vão voltar, né? Ele perdeu a hospedagem Uberaba. né? Perdeu a Então, hospedagem tem que- Uberaba, vai né? ganhar esse É um direito. assunto delicado. Mas como eu torço pro Goiás, não tem esse problema. Não porque eu tem com o que discutir, Pessoal, né? quando, às vezes Geralmente discussão- ele não vai ganhar mesmo. Não, e a discussão começa, aí eu tô falando de algum time, de alguma coisa, aí eu falo, não, e você torce pra quem? Eu falo, torce pro Goiás? Não tem argumento. E assim, o pessoal pergunta, você torce pra que time? Eu, São Paulo. O cara já vem com aquela maldade. Goiás. Aí a pessoa faz... Pra quê, né? Mas é bom, eu escolhi um time que não tem discussão também. Então. Time amigo. Mas é isso, eu não entro em discussão em Twitter, essas coisas assim. Tem umas que eu queria muito discutir, assim, ainda. Eu acho que nas que eu cheguei mais próximo de discutir, se for alguém que eu conheço, eu prefiro chamar a pessoa no privado e conversar com ela, ou, tipo, depois que encontrar com ela e levar... Lá no apartamento mesmo é que acontece muito isso. A gente vê uma discussão na internet, solta lá no meio e aí fica horas e horas conversando sobre assunto e ninguém muda de ideia no final das contas. Mas a gente, de vez em quando a gente concorda. A gente chega numa linha comum assim e concorda, mas na maioria das vezes as pessoas não mudam de ideia, não. Mas, igual, você saiu de São Paulo bem mais novo, né? Na verdade, de Guarulhos. É. E veio para Patrocínio, ficou ali, acho que foi questão de 1 ano, 2 anos? 2 anos. 2 anos, depois veio para cá. E você foi para lá novo, de fato, quando você foi para São Paulo morar sozinho. Foi. Na sua ideia, que você sentiu medo, questão... Porque a gente sabe que São Paulo é considerada uma das cidades mais perigosas do nosso país, né? Sim. É uma cidade onde facções existem, crimes acontecem todos os dias, muitas mortes, muitos assassinatos, e às vezes por coisas banais. Você teve a experiência de ser roubado, né? Tive Então, fui estreiei, fui esse- batizado. Foi no- batizado. Foi algo É. terrível. Então, o que você sentiu? Assim, o primeiro dia que você chegou em São Paulo, eu moro aqui sozinho, se eu precisar de socorro, e agora? Eu acho que eu conhecia Guarulhos, não conhecia São Paulo. Eu acho que a primeira experiência que eu tive foi... Primeiro, assim, meus pais arrumaram um apartamento, eu morava com o pessoal aqui de Araxá, com o Matheus e com o Daniel, Dentinho, em frente. Então, tipo, eu morava aqui, estudava aqui. Eu só atravessava a rua, entrava no cursinho, o cursinho era à noite. Então, eu sempre fui medroso, então eu também não inventei de andar muito. Assim, quando eu precisava andar, eu chamava o Guilherme tem cara de louco, o pessoal não mexe com ele, então a gente andava Nossa, junto. cara. Nossa, cara. Tô brincando, A Guilherme. Um a processo, agora você é advogado. Então... A gente andava muito junto, então quando eu precisava ir em lugares mais longe, eu ia com o Guilherme pra não ter risco. Então eu sempre fui muito medroso, assim, eu não saía. Como eu moro com muita gente, eu também, que se a gente precisa ir num mercado, em algum lugar à noite, assim, a gente sempre vai de grupo. Tanto que eu fui assaltado de manhã indo pro trabalho. E foi passado. Mas eu acho que se eu tivesse sido assaltado do mesmo assalto, se ele fosse primeiro ano de São Paulo, eu tava aqui. Araxá. 5 anos em Araxá Tranquilo. aqui. Porque... É porque o negócio do assalto é estranho. Você tá lá, você acha que tá... Assim, primeiro que eu demorei a entender que era um assalto. Eu tava sentado no... O cara sentou... E eu tava conversando... Carteira já... Primeiro dia que eu nem tinha dinheiro, mas eu não ando com dinheiro. No escritório. Foi tudo organizado pra ser daquele aquele assalto. E aí eu lembro que ele sentou do lado e eu perdi o dinheiro, abri a carteira. Aí quando ele pegou o dinheiro todo da carteira,
Pausa dramática. Pausa É. dramática. Fica pro próximo bloco, então, a história do assalto. Cortou? Não. Só me traz outra coca, aquela. Natan. Galera, só uma pausa técnica aí, a gente estava corrigindo o problema de som. E a questão é até a gente vai, quem quiser ir. Vamos pro próximo, a gente vai ter o QR Code aí, quem quiser abençoar esse projeto, Fazer pra honra e doações. glória do Senhor, a gente comprar mais equipamentos, então vai ser uma bênção. E voltando ao assunto, Nathan, continua falando aí do assunto bom, né? Alto astral que tava Alto aqui. astral. Então você tinha conseguido receber do. Eu tinha pegado um reembolso do escritório, tava indo voltando pra casa, meio-dia. E aí o cara chegou, pegou. Eu só entendi que eu tava sendo assaltado quando ele pegou o dinheiro da minha carteira. Aí eu falei assim, talvez. agora eu acho entendi. que tá acontecendo alguma Antes eu coisa. ainda achei que eu tava ajudando ele, mas aí ele pegou o dinheiro da minha carteira e eu. Aí ele falou assim: eu não vou querer o celular, não. Eu falei, tranquilo. Aí eu encostei assim. Tinha acabado de comprar um iPhone, acho que é a Sina, tinha uns 2 meses que eu tinha comprado. Aí ele olhou, falou assim: eu não vou querer o celular, não. Eu falei, beleza, eu guardei, tô aqui. Aí deu uma respirada, falou assim: eu vou querer o celular, sim. Tá bom. Aí eu peguei o celular, mas assim, até a hora que eu entreguei o celular pra ele, Foi até uma negócio. O cara foi ficou bem. em dúvida. cara Ele falou, foi. agora. Foi mal aí, mas. Acho que ele fez as contas, faltava alguma coisa pra pagar lá, e ele falou, não, vou querer o celular sim. Aí mandou eu abrir a mochila, ver se tinha Não lembrava a senha, notebook, né? alguma coisa, queria a senha do celular. E aí ele pediu pra eu... Ele tentou decorar a senha do meu celular primeiro. E aí foi bom que ele tava me assaltando, tinha levado o celular, tava me ameaçando, tal, falou que tava com comparsa, tava armado e tal. Aí eu abri a mochila pra pegar uma folha pra escrever. Eu rasguei a folha e ele falou assim, não, mano, não precisa rasgar a folha, não. Eu falei, o cara tá me assaltando, tá me ameaçando aqui de vida e achando que eu rasguei uma Tudo folha. isso no ônibus cheio Não, de gente. no né? ônibus. O cara tá te assaltando, mas assaltar o universo, né? O meu meio ambiente, meio ele era, ambiente, tá? ele era É isso, no ônibus lotado. um ônibus. Você tava perto até do cobrador, né? Tava de frente pro cobrador, assim, praticamente. Então, mas assim, até aí eu tava tranquilo. Até a hora que pegou o celular, cara, eu já tava meio triste, assim. Mas aí quando eu entreguei o celular, eu já tinha pensado, não, o celular eu compro outro, tá tranquilo. O negócio é que ele começou a fazer umas ameaças, assim. E aí quando ele começou a fazer umas ameaças, é que eu fui ficando estranho. Porque ele levantou, falou que o cara ia descer e tal. Eu lembro que eu tava sentado assim, eu encostado assim, esperando chegar no ponto pra eu descer, né? Olhando pra janela e eu ficava pensando, mano, não é possível que eu vou morrer agora sim, velho. Quarta-feira de manhã, assim, num Por ônibus. causa de um Tem, iPhone. não, tem coisa pra chegar, tem coisa pra fazer em casa. Eu tava No indo pro ônibus trabalho, cheio. vou morrer assim. Aí eu parava, não é possível, eu não vou morrer assim. Aí eu fiz uma oração no momento, eu pensava, não vou morrer aqui. Aí depois eu pensava, não, mas tem gente que morre assim em ônibus, tem gente que morre pior, e aí você fica nessa. Depois que eu cheguei em casa, consegui falar com meus pais e tal, e aí o negócio é começar. Ficou com medo porque Trocar o Guilherme tava em casa, senha. mas era só o Guilherme. O pior, nem tava em casa, Guilherme, senão a gente ia procurar o cara. Mas Ele o. acabou de chegar na live. Acabou. Aí tava o Thiago só lá, o Thiago que mora comigo também. E aí eu falei, a gente começou a mandar mensagem pros meus pais e tal. E aí você começa uma reparação, assim, dizendo, tem que trocar senha, aí tem que ir na loja da Apple, tem que ir na loja do banco, trocar senha de banco, de rede social, tudo. Então tem todo um processo, assim, sem celular. Aí eu fiquei acho que uma semana mais ou menos sem celular. E aí tudo de home office, não conseguia falar com o pessoal do escritório, aí eu tinha que mandar e-mail. Acho que eu tinha esse e-mail lá falando, fui assaltado. E o pessoal respondendo lá na corrente de e-mail. Foi um negócio muito estranho. Então eu fiquei essa semana assim, acho que meus pais de longe também ficam preocupados. Mas eu acho que no começo, como eu vivi, se perguntou da questão de segurança. Como eu fiquei 5 anos em São Paulo e só fui assaltado nesse final, eu acho que... 5 anos eu acho que assim, fiquei né? Sem tranquilo. contar a fase em Guarulhos. É.
Acho que foi até, meu pai é bem sério, assim, a primeira coisa que ele me falou foi, bom, a gente viveu 7 anos em Guarulhos, mais 5 em São Paulo, alguma hora ia acontecer isso com alguém, né? Porque acontece com muita gente. Eu acho que esse que é o mais estranho de São Paulo, porque eu fui assaltado, eu tava meio que em choque, aí eu chegava e falava assim, pro pessoal, aí todo mundo tinha uma história. Acontece, né? Porque eu também fui assaltado, tava, tipo, pessoas com histórias piores que a minha. Comparado ao que a gente escuta, tipo, de um primo meu que viu um cara apanhando, aí os caras olhou pra ele, começou a correr atrás dele, ele teve que sair correndo. Foi até leve, assim. Isso. Acho que a última vez que eu fui na sua casa, eu desci do Uber e passou um cara de bicicleta voado na minha frente, assim, correndo. E eu tô assim, cara, esse cara é bom mesmo. De repente passa outro gritando, segura, ladrão. Eu falei, meu Deus, cara. Mas o que mais tem é isso aí, direto. Você tá perto do Mackenzie, você escuta alguém, um bicicleteiro passando e a pessoa começa a gritar e tal. E não pega. Eu acho que nunca vi ninguém conseguir. Eu ia derrubar o cara, mas eu não sabia que era. Eu tenho um amigo meu que fala assim, não tem um motorista pra dar uma fechada no cara, não tem. Mas eu acho que era mais... Final de ano fica mais perigoso. O pessoal fala que acho que tem saidinha. Tem que dar presente de Natal, né? Tem que fechar a meta lá, anual deles, não sei o que. Teu primo foi assaltado mais vezes, não foi? Então, acho que eu conversei até com ele no... Ele tá assistindo também, acho que eu conversava com ele porque ele foi assaltado umas 3, o Silas. Ele mora em Mauá. Mauá é uma região bem perigosa, assim, muito perigosa. Mas que tem sanduíche, né? A avó dele. Que tem sanduíche, onde o pessoal gostava muito de lá de Mauá. Mas tem essa questão de ser perigoso. Mas São Paulo, em geral, mas não é tão perigoso como Rio de Janeiro e tal, assim. O negócio lá é assalto. Os caras assalto, roubo, passa de bicicleta e tal. Isso tem muito, assim, mas eu acho que de violência, assim, não... E não é todo lugar também, né? Você sabendo. Então, acaba que você deu azar que foi no ônibus, mas eu também, todas as vezes que eu fui... Minha irmã mora em São Paulo, trabalha no Mackenzie, toda vez que eu fui, eu nunca fui roubado, a gente sempre saiu, fui pra 25 sozinho, entrei metrô, todo mineirão lá, bobão, olhando os caras assim, os caras passavam, eu encarava assim... Só de boa e os caras nunca fizeram nada comigo, então... Tem um negócio que geralmente você tá acostumado às vezes parava no meio da calçada, tirava o celular assim, e geralmente tem muito ciclofaixa em São Paulo. Então os caras aproveitam, eles pegam descendo assim na ciclofaixa, você tá parado lá, eles só puxam o celular e vai embora. Então geralmente é isso, você para antes, dá uns 2 passos pra trás, olha pra ver se não tem ninguém assim. Mas mesmo tomando todos os cuidados assim, acho que todo paulistano tem alguma história de assalto. Não é algo que faça alguém não ir pra lá. Acho que é diferente. Às vezes eu tô aqui em Araxá, a gente deixa o portão aberto, assim, ou o carro, e depois eu fico pensando, nossa, se fosse em São Paulo, assim, não durava... Acho que já era. Não durava muito, não. Não, aqui Araxá, cara, é muito tranquilo. Teve vezes que eu já chegava, parava o carro na porta de casa, às vezes esquecia a janela aberta, vinha dormir. Outro dia eu chegava, a janela aberta, falei assim, meu Deus, alguém arrombou meu carro. Fui ver, não, eu esqueci aberto mesmo. Os caras até põem um bilhete lá. Da cuidado, vez, né? Preste atenção. Em Araxá, se eu vi 2 casos de assalto, acho que foi muito. Tinha um professor meu que ele foi o primeiro delegado de uma cidade lá bem interior de São Paulo, e ele falava que ele torcia pra ter alguma coisa, porque não tinha, né? Ele ficava o dia inteiro à toa lá, ele era delegado, falou que os crimes que tinha, eles ligavam, falavam, porque o cara bebeu e tá pisando na grama da frente da igreja, aí ele tinha que ir lá, falou, mas não tinha um crime. Agora São Paulo tem mais trabalho pra polícia. Mas Deus tá cuidando, frente, né? né? Tá... Mas é isso aí, eu acho que isso mostra mal, né? O pecado. O pecado entrou no mundo, veio para destruir, as pessoas têm se corrompendo. A gente às vezes reclama tanto de político, mas esquece de olhar que quanta gente às vezes está corrompido, né? Quantas pessoas que roubam bala, roubam um negócio, roubam aquilo ali, pega aquilo ali, absorve aquilo ali e tal, e também tá se corrompendo desse jeito. Nas pequenas coisas. Nas né? pequenas coisas. Eu acho que você vê consegue comparar com uma pessoa se você faria a mesma coisa. Será que você faria a mesma coisa se você tivesse na posição dela e submetida às mesmas circunstâncias? A maioria faria. Lá, a gente sabe que lá também, eu não quero entrar em assunto de político, mas a gente sabe que lá naquele mundo não é simplesmente faz porque quer. Tem muita gente de cima obrigando, ameaçando e pressionando e tudo, então é complicado, então. E a gente olhar para esse lado e ver tudo isso. Mas é muito interessante sobre a questão da faculdade. E hoje eu te conheço há muito tempo já.
conheço a sua vida e eu vejo que você passou praticamente os 5 anos na faculdade e eu vejo que a sua fé não foi abalada. Muita gente fala, o menino foi para a faculdade e perdeu a fé. Mas eu não concordo com isso. Eu acho que, muitas vezes, o cara já perdeu a fé muito antes de ir para a faculdade. Ele só quer sair do foco, né? Algo Ficar que eu ouvi sozinho. até da sua mãe. Até ela conta. Fala, não, às vezes o filho... lá na faculdade ele para de ser crente. Não, parou de ser crente quando o pai proíbe de ir na igreja para estudar para o cursinho. Quando o filho para de ir na igreja para poder assistir videoaula. Quando o cara para de ir na igreja porque precisa gastar mais tempo com aula de inglês e tal. Então, às vezes, começa a trocar as coisas de Deus antes de ir para a faculdade e quando chega lá já tá fácil. Não tem mais ninguém cobrando. E é interessante, sim, porque ele falou dessa... Os pais não estão lá, agora ele que tinha que olhar por ele mesmo. Muitas pessoas vão falar isso e falar, não tenho meus pais me olhando, então faço o que eu quiser. E acaba esquecendo todas as consequências. Acho que isso vai um pouco da pessoa. Eu sempre fui mais tranquilo, mesmo em outras cidades, então... A gente, assim, também nunca teve essa cultura, assim, de então, sair, esses negócios. Acho que não é fácil, igual você falou, assim, sobre ter a fé abalada. Acho que abalada não, acho que a gente nunca... Acho que não chega a enfraquecer a fé, mas não é algo que você pode, acho que, relaxar, assim. Você tem que estar sempre em alerta. É como se você estivesse andando com o celular na mão em São Paulo. Tem que ficar sempre dentro. Tem que sempre dar uns 2 passos para trás, pensar o que você vai fazer, olhar se não tá vendo alguém. Você não pode, acho que, relaxar. Eu acho que a gente peca assim quando você acha que você tá... não, eu sou muito crente, nada me atinge, tá? Ou eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, porque eu tenho um controle de tudo. Eu acho que é quando você acha que você tem um controle de tudo que você começa a cair, né? No mundo universitário, cara, é 2 lados. Ao mesmo tempo que você tem muita coisa boa, como a gente citou, da BU, do pessoal de igreja, filho de pastor que você encontrou, pessoas firmes e tudo, mas ao mesmo tempo também tem um mundo que te oferece muitas coisas boas, sim, pra carne, né? Entre aspas, né? Não boas de verdade. Coisa do demônio mesmo. Mas coisas perigosas. Mas São Paulo tem de tudo, né? Acho que tudo de bom e tudo de ruim, tudo que você quiser, você consegue encontrar em São Paulo. E aí vai, acho que, da cabeça de qualquer um. Eu acho que assim, se a pessoa sabe que não vai aguentar, acho que, e quer se manter, o negócio é procurar pessoas que tá com a mesma ideia. Acho que é difícil para todo mundo. A maioria das pessoas tá lá, é jovem, que vai com 17 anos para São Paulo, sozinho. Às vezes não vai ter a sorte que eu tive de achar uma referência de famílias lá. Não vai ter alguém acompanhando, então acho que... Mas deve ter um trabalho também das igrejas lá por perto focado, né, nessas pessoas. Sim, as igrejas estão chegando agora de outra cidade para fazer faculdade. A igreja que eu vou mesmo, que eu tava acompanhando, quando veio a pandemia, que era a Gilead, ela fica no Mackenzie. É uma igreja que tem dentro das instalações, então é bem fácil de achar, e muita gente é estudante, assim, pessoal que veio de fora e tal. Então você encontra outras pessoas que passaram pelas mesmas coisas que você. E a capelania também, tem um amigo meu que ele fala que ele nunca foi, que o mais próximo que ele já foi de psicólogo é conversar com o pastor da capelania, assim, porque ele fala que ele não tá acostumado com essas coisas e tal, mas que o pessoal sempre tá bem perto, assim, aproxima. Acho que se você quiser, você não tá sozinho lá, tipo, no Mackenzie você consegue encontrar gente pra te ajudar, assim. Isso aí, bom demais, cara. Bom saber disso. Para quem quer ir para a faculdade é muito importante, igual você falou, né? Ficar alerta, manter firme. E faculdade é muito bom. Eu acho que todo mundo deve fazer, mesmo que falar, eu não quero, eu quero. Cara, a faculdade é um ambiente que cresce a mente, abre a nossa visão para outras coisas, experiências. Então a gente tem que fazer sim, tem que se dedicar e lembrar sempre do cuidado que deve ter com esse meio universitário. Me alegro muito de você estar firme. Muitos amigos se perderam nesse meio aí. Eu mesmo me perdi lá muito. Então... E eu acho que se você não tá... a faculdade não vai ser o único lugar que você vai ter esse tipo de problema. Então, às vezes você fala, não vou pra faculdade porque vai ter tentação, vai ter uma coisa ou outra, eu não vou conseguir firmar. Quando você for, às vezes, para um emprego, você vai achar isso, às vezes em outro ambiente, porque o mundo é isso, a maior parte do mundo tá assim. Então, eu acho que a gente não pode ter um ego assim, achando que vai conseguir vencer tudo, mas se você também não aparecer
não vê algumas das aflições assim, você nunca vai ver se você tá firme mesmo, assim. Ainda mais a gente que é filho de pastor, foi criado na igreja, todos os nossos amigos praticamente é da igreja. Se você, primeira vez que você encontra alguém que não é da igreja que vai falar alguma coisa diferente de você, você não dá conta, em qualquer outro ambiente você ia ter esse problema. Então, Aí vamos começar as perguntas. Aí, se alguém for fazendo pergunta por agora também, a gente vê depois. Mas, aqui, ó. A Cleidiane Gonçalves perguntou. Pergunta para o Natan se ele sentiu muito medo de morar em São Paulo. A gente até conversou um pouco sobre isso. eu acho que medo, eu não tinha medo antes. Acho que a primeira vez que cai a ficha é quando os pais vão embora mesmo. Tipo, deixou você lá, você acorda no outro dia e você tá. Primeiro você tem aquela do tipo, eu que tenho que fazer tudo, se eu não arrumar comida eu não vou comer, se eu não lavar roupa eu não vou ter Pegar roupa metrô lavada. sozinho, né? Pegar metrô, pegar ônibus. Então acho que o medo vem na hora, assim, quando você vê que você tá sozinho lá, assim, né? Ter morado em Guarulhos antes ajudou medo de cidade grande? Acho que de cidade grande, sim. Mas eu era mais, a gente morava em condomínio, não tinha tanta... Mas já tinha noção de que era perigoso, mas não é também igual as pessoas às vezes acham, assim, que é muito mais perigoso. Sobre Guarulhos, o Guilherme Souto perguntou, Guarulhos é grande? Acho que ele tá zoando, né? Guarulhos. Aí, comparando com Luiz Eduardo Magalhães, com Guaí, cidades aleatórias, assim. Espera aí, só quero dar um pause para uma notícia grande. boa. Próximo terá Donuts da Fabi. Eu já tinha Aí até sim. anotado esse aí, pô. Obrigado, viu, pelo Spoiler, presente aí. Semana que vem tem mais novidades também. Então, depois. semana que vem eu vou estar aqui de novo. Poder- Você pode acompanhar, ficar do lado da nossa Você- streamer ali. vou Arthur Dias. ajudar ali pra Streamer. participar. O Matheus Silva mandou, Riacho Grande sente saudades. O Matheus Silva. Sim, mas é que você falou Matheus Silva, achei estranho. Não, eu também sinto saudade. Quando acabar a pandemia, eu vou visitar todo mundo de novo, eu espero, assim. Seu primo Leonardo Caldas tá pedindo pra você mandar um salve pro Silas aí no final. Mas manda um salve eu pro mandei um Silas salve aí. pro Silas. A gente falou... Manda um formal pra ele poder recortar. O Silas tá vendo, será? Salve, Silas, tá? Ele me mandou. Salve, Leonardo, também, que eu não falei dele ainda. Não falei dos outros dois, ele ficou... Por isso que ele apareceu. Fala da sua tia Cleidiane tá aqui também. Tá assistindo também? Abraço pra minha tia Clidiane também. Eu não falei do Leonardo porque ele não me deu casa quando eu fui pra São Paulo. Talvez porque ele mora em Iraí, mas eu não fui muito na casa dele. Ana Cecília, mas você jogava muito com ele, né? Minha Não, avó não falava. jogava. Eu não jogo. A Ana Cecília Ribeiro mandou, Natan, você mantém suas devocionais? E falou que o... e falou... Sempre possível, né? Agora... Não, acho que diária, vou ser bem sincero, acho que diária não, mas semanal. Aqui, quando eu tô mais longe de casa, aqui em Araxá você tem uma programação bem fixa, né? Então você tem quarta, quinta, sábado, domingo. Agora, quando você tá em São Paulo, eu tive mais problemas, acho que durante essa pandemia, que eu tinha acabado de sair de uma igreja, precisava encontrar outra. Uma das coisas que me ajudou foi um evento que tinha chama Gilezinho. Tem toda quarta-feira lá na Gilead. Faz tempo que eu não participo, porque eu tô aqui. Mas as pessoas encontram nessa pandemia, antes eles iam pra casa do pastor, agora não tem mais. Mas você tem que comentar toda quarta, você vai falar alguma coisa que aconteceu na sua vida, e depois você tem que comentar algum livro, alguma música, alguma coisa que você viu e te trouxe uma reflexão. E eu usava isso para poder me motivar durante a semana e tá sempre pesquisando alguma coisa, lembrava. Às vezes eu tava vendo um filme, alguma coisa, e falava, isso aqui é importante, posso falar no GLzinho, e aí dar uma pesquisada e tal. Então, eu acho que pegar esses tipo de programação, acho que me faz ficar mais firme, assim, na... não vou falar... mas eu quero falar eu não vou conseguir, não vou dar conta. Acontece. Mas fazer de maneira mais fixa, assim, as devocionais. Ela também falou, Guilherme fez o juramento da OAB hoje. Parabéns, Guilherme. Parabéns, Guilherme. A Ana Cecília também perguntou se era o Luiz Felipe que estava mexendo no áudio, porque estava cortando. Problema. A Fabiana Alves, né? Da Danúcia da Fabi, mandou a mensagem que o Marcos leu. E a Cleidiane, a Sara e a Ana Cecília estão dando uma ideia aqui pro Marcos de começar um podcast feminino, com
Eu comentei isso aqui no É bastidores, verdade. né? Eu falei É o problema que que- coincidiu. A gente tem alguns nomes, algumas mulheres foram selecionadas para participar também. Elas não foram, nem sabem ainda dos convites, mas é porque Tá ainda na não tinha- caixa, tá na tá caixa na- de é, e-mails dela lá. tá no processo ainda. Tá Igual chegando ainda. a gente tá montando o nosso estúdio, para quem não sabe aí. Então a gente tá na minha casa improvisado. Tá aqui no escritório. A gente Mas- pega a mesa da cozinha e rasga. Se Deus A gente quiser, tá- semana que Se vem. Deus quiser, semana que vem a gente já inaugura o nosso estúdio e tudo, aí a gente vai começar a chamar mais pessoas. E quem sabe até fazer mais vezes na semana, uma vez ou outra, alguns especiais, né? Uhum. Essas foram as perguntas que tinham aí. E a Ana Cecília tá cobrando pra você levar o Guilherme pra igreja. Missão difícil, né? Oh, mas o Guilherme sempre. O Guilherme me acompanhou nesses últimos. Quando não estava online ainda, antes da pandemia começar. A gente já tem algumas igrejas ali na região. E o Thiago, que mora com a gente ali, é muito na igreja Higienópolis, Igreja Presbiteriana de Higienópolis. E eu e o Guilherme ia na Gileade junto. O Guilherme foi todas comigo lá. Esse corte aqui tem que parar com a mãe do Guilherme, né? Pra ela ficar feliz. Mas eu vou Sim. puxar a orelha do Guilherme Não, o lá. Guilherme é um cara, gente boa, já tive muitas conversas com ele, ele é um cara cristão de verdade. Apesar de ser advogado. Apesar de ter uns probleminhas, ser meio bravo, mas é um cara que eu amo. Assim, É o jogo, né? Se bravo, tirar jogo, ele é muito invocado com o O jogo. problema é o LoL, né? O problema é o LoL. LoL, Cortou o LoL. A gente tem que resolve- entrar nesse As assunto, pessoas né? Pra- deviam começar a jogar mais Valorant e largar o LoL, porque o LoL tem uma influência muito ruim nas É. pessoas. Ser bravo não é tão ruim Mas assim, não, gente. isso acontece. Dizem, né? Ana Cecília falou que quer receber o convite. Vamos colocar isso também. E se Deus quiser, a gente vai trazer sim algumas para as mulheres, né, que estão nos assistindo. A gente tem alguns nomes ali. Eu não vou falar o nome agora, porque vai que eu falo, a pessoa não aceita o convite, né? Porque a gente ainda é pequeno. A Ana Cecília acabou de recusar aqui. Né? Então vai que isso acontece. Mas a gente quer trazer mulheres assim, bem sábias, que também podem influenciar Assim na como o Silvinho, né? vida. Ensinar e... Aí não, né? Também é homem, rapaz. Não, sábio. Ah, Oxi. sim. Ô, louco, cara, que Mas que Deus assim possa abençoar. Mas aí fechando então, a gente fez as perguntas. Foi muito bom. Acho que o pessoal aprendeu aí bastante. Vi umas mensagens falando que tá começando a ficar com medo de São Paulo. Gente, não tenha medo de São Paulo. São Paulo é um lugar bom para quem quer ser bom. Se você quer ser ruim, quer fazer mal, alguma coisa, qualquer lugar você tem oportunidade para isso acontecer. Então, não se preocupe com isso. Assaltado, você pode ser assaltado em qualquer lugar. Eu ia falar, Era firme com as pessoas, procura uma igreja Quando acabar aqui, que um de faz vocês seguro para pode, celular, faz seguro pode fazer para alguma tudo. coisa, sei lá, comigo, me sequestrar. Sei lá. Tô brincando. Tô brincando, mas só para ilustrar. Então, São Paulo é um lugar bom, muitas oportunidades. O Mackenzie é uma faculdade muito boa, acho que recomendo para todo mundo que puder, tiver a chance de fazer o vestibular, ir para lá. Mackenzie é muito bom, recomendo. Acho que de todas as universidades tem seus desafios, mas o Mackenzie E o que você acha da PUC? Então, gente, eu queria apresentar, então, como eu disse que ia apresentar no final. Ali nós temos do lado do Natan, irmão do Natan, o Caio. O Caio é da diretoria da nossa UPA, presidente da federação e presidente sinodal? Por enquanto. Presidente sinodal. por enquanto. Mas eu quer conversei- subir de cargo Não, eu já. conversei Não, é com o porque conselheiro, vai- eu acho que ele vai continuar. Então, tô fazendo a campanha dele. Tô brincando. A eleição já tá... Tá, Cartas já marcadas, Tá, né? tá tranquilo, tá tranquilo. Silvinho, do meu lado, o nosso presidente da UPA local aqui de Araxá, gente da cidade de Araxá. E eu sou o evangelista Marcos, responsável por essa turma aqui, tentando pôr na linha, né? Meio difícil, mas que Deus sim possa me usar. Então, Natan, muito obrigado por estar presente aqui, Valeu, de eu que verdade. agradeço, pessoal. Que você volta para São Paulo com Deus. Brincando, fica mais uns dias aí com a gente. E que Deus possa te abençoar lá, cara. Tá terminando agora, seu TCC, possa dar tudo certo, você possa apresentar, passar na OAB e que você possa ir ser bênção nessa área. A gente precisa de muitas pessoas crentes que realmente querem ajudar. A gente vê muito advogado comprado, eu sei que esse não vai ser o seu caso. Então, que Deus possa te usar, possa te abençoar. A Bíblia fala no texto de Isaías, capítulo 1, do versículo 10 até o versículo... Não me recordo qual o versículo certo, mas Isaías no capítulo 1 diz no final sobre a questão da justiça e que nós devemos pleitar a causa dos órfãos e também das viúvas. E é justamente o que a área do direito faz, é ir buscar atrás da justiça, para que as pessoas não passam por momentos onde elas são injustiçadas. E justamente você tem para fazer. Então, a gente vê, às vezes a gente fala, a missão é só de evangelista, só de pastor, não.
A missão é de todos nós em qualquer área que a gente esteja. E a sua área é uma área muito importante para esse papel. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado. Não sei se os meninos têm alguma coisa mais para falar. Só agradecer o Natan mesmo. Valeu, pessoal. Eu vou também pedir para cada um que está assistindo aí a gente compartilhar, né, para a gente conseguir alcançar mais pessoas. E falar que a gente está também no Spotify. Amanhã esse áudio vai estar disponibilizado lá. Isso, lá no Spotify. É só com áudio, né? E no YouTube aqui também. Essas são nossas duas plataformas por enquanto. É isso. E se, Nathan, como um costume, como a gente fez com o Lucas e sempre vai continuar fazendo, no final a gente tem um costume de orar pela pessoa Tocar uma convidada. música também. De cantar uma música. Não, Faltou eu talento acho que a essa semana. música corta. Fica pra Acho próxima que já. a gente já está esgotando nosso tempo, então Na próxima vez que eu Isso, vim, eu vamos. vou tocar uma música aqui pra beleza. vocês. já compõe. Já tá pronto. Então, e só para lembrar que o Nathan precisa de uma música inspiradora, tá? Então, quem quiser ir aparecer e tal, mandar um DM. Manda um DM para ele, Nathan Caldas lá no Instagram. Então, o cara tá disponível aí. Futuro advogado, tá? Futuro Então, advogado. Então se preparem aí, garotas. Vou orar pela sua vida. Amém. Vou pedir, dessa vez, o Caio, seu irmão, para orar por você. Senhor Deus, obrigado pelo dia. Obrigado por nós podermos estar aqui fazendo esse projeto com o Nathan, que falou um pouco sobre a sua trajetória como cristão nesse mundo difícil, né, na faculdade, cheio de tentações, mas que o Senhor possa estar conduzindo ele nos seus caminhos e ajudando ele a manter firme lá. Amém. Agradeço a oportunidade de podermos estarmos aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, galera, antes de terminar, só quero deixar alguns avisos. Semana que vem, a gente tem o podcast de novo, 8h30. E eu quero deixar um convite para quem está nos ouvindo aí da cidade de Araxá, todos os sábados, às 19h30, na Igreja Presbiteriana de Araxá. Qualquer coisa, é só pôr no Google que ele te joga o endereço, na rua Guimarães. Às 19h30 a gente tem a reunião lá do culto dos jovens e adolescentes. Então, vem, faça presente, venha ouvir a palavra de Deus, venha cultuar esse Deus quanto é importante, tá? Não troquem esse momento. Como a gente disse com o Nathan, ele aprendeu 17 anos da sua vida sobre esse evangelho, que foi que deixou ele com estrutura para viver na faculdade. Não deixe para buscar lá, busque agora, porque esse é o momento que Deus nos chama, tá bom? Então, Deus abençoe, participe aí com a gente e compartilhe aí o nosso podcast. E quem for para São Paulo, Nathan tá lá, então... Isso aí. Procure boas repúblicas.